Bom dia! Que bênção a gente estar começando assim, com algo tão inspirador. Eu queria convidar você a ficar em pé. E agora nós buscarmos o Senhor, louvarmos ao Senhor. Feche seus olhos e comece a orar. Busque a Deus com a força da sua mente, com a força do seu coração, com todo o seu ser. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, em todo tempo Ele é bom. Sim, Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que escolheu, o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos perdoados pelo sangue de Jesus, e assim o Senhor nos deu, ó Deus, a autoridade de sermos chamados teus filhos. Essa é a nossa identidade. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Espírito Santo, vem sobre a igreja. Espírito Santo, vem sobre a igreja. O Senhor que já é o próprio Espírito da igreja, que é o corpo de Cristo, atua sobrenaturalmente, atua poderosamente. Vai além das músicas, além das palavras, além de uma mensagem falada. Usa tudo isso, mas ministra a tua igreja, Espírito Santo. Nós oramos entregando este culto, este dia, assim como já temos entregue toda a nossa vida para o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você pode cumprimentar a pessoa que está aí do seu lado, esse irmão amado, essa irmã amada. Se tiver liberdade, pode dar um abraço. Olha aí, tá vendo? Graças a Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos pedidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Espírito, para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par. Avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Espírito Cristo, pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal.
irmãos? Olha, hoje está melhor um pouquinho. Paulo Curiló voltou, está mais forte, aí ficou chique. É muito bom cantarmos, irmãos, a cada dia mais do Senhor. E este é o hino que a gente canta pouco, né? A gente não cantou com a orquestra este hino, e eu fiquei feliz porque nós temos que ser a cada dia vasos de bênção. E quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor para ser vasos de bênção, Ele nos quebra. E quando Ele nos quebra, Ele nos faz novo. E quando Ele nos faz novo ou novos, nós podemos a cada dia mais trabalhar para o Senhor. E se Ele nos faz vasos de bênção, Ele nos dá bênçãos. E não são poucas, né, irmãos? A promessa é de muitas bênçãos. São chuvas de bênçãos. Então vamos louvar a Deus a cada dia mais, nesta manhã, com alegria, porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E que nós a cada dia mais possamos ser quebrados pelo Senhor. E sermos vasos novos. E termos dele as bênçãos espirituais a cada dia mais. Vamos cantar com alegria, chuvas de bênçãos teremos. Deixa eu ver aqui, quem que vai cantar aqui? Dona Irã, você, meu filho, solta a voz aí, canta com alegria. Penetra, você também. Marlon, não está tocando, vamos cantar. Junta aí com a Isabel e com a Sofia e faz um trio. Elizabeth, está filmando, mas pode cantar. Paulo Curiló, vai, pega leve, você não pode soltar muito, mas canta com alegria. Pastor Gilson, faz o tenorzão aí, canta com o pastor Ronaldo. Zé Bernardo, aquece para cantar. Quem mais? Eu não estou enxergando mais aqui, mas todo mundo, canta com alegria, que vai ser bom demais, tá bom? Vamos junto. Ailton, você, canta aí, solta o tenor, vamos lá. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus, chuvas de bênção dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênção dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênção dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênção no nosso bom Deus. Chuvas de bênção dos céus, todas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Amém? Glória a Deus. Sentarmos. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento e não perca os nossos eventos de fim de ano. Na semana passada, tivemos aqui na nossa igreja o maior evento de liderança do mundo. Confira!
Reserve em sua agenda o dia 7 de dezembro, pois teremos nosso 19º recital do Centro de Ensino Musical, às 19h30, aqui na Primeira Batista. Este ano, nosso tema será Identidade. Abordaremos a música como agente comunicador da nossa identidade, buscando demonstrar nossa identidade cultural, musical, pessoal e espiritual, como filhos e não somente criaturas de Deus Pai. Essa é uma excelente oportunidade de trazer convidados que precisam de uma palavra encorajadora e de um momento de reflexão sobre nossa identidade. A entrada é franca, mas sugerimos a doação de 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao projeto Amor de Verdade. Ore, agende e participe desse grande dia. Nossa celebração anual de células, com muita festa, louvor e adoração. Mobilize sua célula e vamos juntos agradecer a Deus por mais um ano de conquistas. Na sexta-feira, dia 30, às 19h30, participarão as redes Aliança, Inove e Rede do Amor. E no dia 1º de dezembro, sábado, às 19 horas, as redes Mais e Uni. Não fique de fora! No próximo fim de semana, dias 23 e 24, teremos a primeira conferência para pré-adolescentes aqui na igreja, com o tema Geração 100. Somos a geração que vai compartilhar Jesus. Se você não fez sua inscrição, vá até o nosso site que ainda dá tempo. O valor é R$ 40 e o pagamento deve ser feito na secretaria da igreja. Mais informações com a tia Tati ou pelo telefone da igreja. 2018 foi um ano de muitos acontecimentos. Por isso, temos muitos motivos para agradecer a Deus e celebrar seu amor por nós. Te convidamos a ficar de olho em nossa agenda de fim de ano e se programar para, junto com sua família, participar dos eventos conosco. 30 de novembro e 1º de dezembro, celebração anual de células. 7 de dezembro, 19º recital do Centro de Ensino Musical. 14 de dezembro, musical de Natal do Minho. 25 de dezembro, musical de Natal 2018. E 31 de dezembro, culto de passagem de ano. E o nosso informativo fica por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Está aguardando aqui já o amém do pastor Gilson. O Ministério Infantil, todos os domingos, tem o privilégio e a oportunidade de estar aqui, juntamente com a igreja, informando aos pais e desafiando e lembrando vocês da responsabilidade de discipularem bem os seus filhos, porque discipular e bem, que é ainda melhor. Nas redes sociais, no YouTube, Mini Ministério Infantil, no Facebook, e você ainda pode ali fornecer o seu número do celular, porque da última vez eu falei para dar o celular, o pastor Ronaldo lembrou que é para dar só o número do celular, né, para o pessoal do Ministério Infantil. E aí nós cadastramos você para receber pessoalmente, e toda semana, sempre na sexta-feira, sai um Drops novo dos pais discipuladores. Quem tem o boletim da igreja, agora sempre sai no boletim, na primeira página, e quando você vira, tem o desafio no último parágrafo. Deus foi fiel, mesmo o rei não sendo. No discipulado desta semana, pergunte ao seu filho o que faria se um amigo não fosse fiel a ele. Com certeza, a tristeza e a decepção viria ao coração. Este é um desafio que começa com os pais que precisam ser modelos. Esse é o seu desafio dessa semana. Gaste um tempo discipulando o seu filho. Assista o Drops, que é fornecido semanalmente no seu celular e nas nossas redes sociais. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos ler os tópicos de hoje. Tem sido assim nos últimos domingos.
Vamos ler todos juntos, todos os tópicos de hoje, vamos lá? Deus está atento ao sofrimento de todas as classes sociais. Deus dá livramento mesmo que não peçamos. Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Devemos ser imitadores de Deus, devemos ser fiéis. E seus filhos têm que perceber essa fidelidade de você com Deus e para com Ele também. Amém? Vamos receber os nossos facilitadores com a salva de palmas. Glória a Deus. Estenda sua mão em direção a eles. Nós vamos orar tanto pelos facilitadores como pelas crianças, porque eles vão receber a mensagem através dos líderes. Pai, muito obrigado por essa manhã, na Tua presença. É tão bom saber que o Senhor cuida da nossa igreja e o Senhor tem dado a oportunidade a esses pais semanalmente. O Ministério Infantil tem sido incisivo e constante aqui, todos os domingos, lembrando dessa grande responsabilidade, que é algo natural que tem que acontecer na vida dos pais e dos filhos. É o discipulado, é o ensinamento, passando o bastão do conhecimento das experiências vividas pelos pais, dando assim proteção aos seus filhos para que eles não corram o mesmo erro dos seus pais e de outras pessoas também. Dê muita sabedoria a esses pais, dê a eles prudências e que eles possam ser fiéis a Ti para que os seus filhos também recebam essa fidelidade. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças de 0 até 9 anos aqui na frente e a partir de 10 anos já podem ir pelo corredor ali com a tia Tati. Muito bem, muito bom. Amados, como é importante nós termos momentos como esses que nós visualizamos o que Deus está fazendo e continua fazendo, o que Ele fez e o que Ele fará. É muito importante sempre a gente ter isso em memória, quando a gente vê aqui várias gerações que todos unidos estamos para adorar ao Senhor e para continuar cumprindo a missão que Ele nos deu. Muito 10 isso. Nós vamos ter aqui a nossa grande celebração de células. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Só levante a mão. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Bastante pessoas, né? Quero convidar você que é de célula ou você que não é de célula a participar conosco, porque nessa celebração nós temos muitos testemunhos do que acontece nessa vida em célula. Célula não é um lugar onde tem só pessoas perfeitas. Às vezes eu digo, disseram que a célula ia ser isso, ia ser aquilo. Sim, a célula tem todo o propósito de ser um ambiente onde as pessoas são cuidadas, tratadas, amadas, mas não é um lugar onde todas as pessoas são perfeitas, porque nenhum de nós somos, mas é ali um lugar onde as pessoas estão vivendo o cristianismo na raiz mesmo, né? Amando uns aos outros assim como Jesus nos amou, e nós vamos buscando fazer isso cada vez mais com excelência que vem de Deus. Então participe, se você que não participa de nenhuma célula, se você quiser, você pode passar ali na frente, deixar o seu nome no balcão, e aí um dos pastores da rede vai ligar para você, porque ele vai ver uma célula perto da sua casa, e você vai poder participar desse grupo pequeno, que tem o propósito de cuidar uns aos outros, multiplicar e alcançar novas pessoas, porque a cidade está precisando, né? Muito bem. Nós temos falado aqui sobre o momento financeiro da igreja, que envolve o momento financeiro do país. Então, nós temos acompanhado como tem se desenvolvido esses últimos meses, né? Nós temos visto aqui como tem andado nas nossas finanças. Aqui talvez não dê para você ver, porque temos aqui um cenário, mas eu falo para você, no mês de agosto nós tivemos 4 domingos, alcançamos 76% do nosso orçamento.
Em setembro tivemos 5 finais de semana, onde nós temos os recolhimentos dos dízimos e as ofertas, alcançamos 96%. Em outubro, nós tivemos 4 domingos, alcançamos 85%, comparadamente com agosto, melhoramos, né? Um pouco mais, e aqui em novembro nós temos 2 domingos e temos 52%. O déficit acumulado no período é de 11%. E essa conta é minha, né? Essa conta é de cada um de nós que estamos aqui. Todos nós estamos envolvidos na obra do Senhor. Ninguém dá dízimo para a igreja X ou Y. Ninguém entrega seus dízimos e ofertas a homens. Nós fazemos isso entregando a Deus, porque está na sua palavra que nós devemos participar em tudo, porque o dízimo não é só algo que a gente diz assim, não, está lá na palavra que é para dar 10%, pronto e acabou, isso seria legalismo. É entender o que está ao redor dos dízimos e das ofertas, é entender sobre generosidade, é entender que você faz parte de um todo, que nós temos uma missão e que envolve nossos dízimos e nossas ofertas. Crente consciente é assim, crente que sabe, entende da palavra de Deus, entende a importância que temos na hora de dar nossos dízimos e nossas ofertas. E com certeza é uma bela semeadura também, né? Você aplica aqui sua semente que vai se multiplicando. Então eu quero que você agora feche os seus olhos. Se você está aí com o seu dízimo, vai trazer seu envelope, segure-o em suas mãos. E agora nós vamos orar. Senhor Deus, nós entendemos este momento que a nossa nação enfrenta. Nós entendemos, ó Deus, que temos desafios num tempo às vezes há escassez na terra, como houve lá no Egito, no tempo em que José percebeu aquelas vacas magras e as vacas gordas. Há momentos que nós passamos assim, ó Deus, e aí nós temos que agir com sabedoria, agir ainda mais com generosidade. Ó Pai, em nome de Jesus, faz de nós generosos, assim como o Senhor é generoso para conosco, para que não falte nada, absolutamente nada em Tua obra, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor socorra a todos, aqueles que estão aqui, que estão também dando seus dízimos e suas ofertas, aquelas pessoas que há um tempo atrás tinham mais em seus celeiros, hoje tem um pouco menos, mas nós sabemos que tudo vem do Senhor e que a provisão vem do Senhor. Ó Deus, abençoa cada uma dessas sementes, que elas sejam plantadas e que elas cresçam e gerem muitos frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos e entregamos este momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Olha, nós, quando vamos trazer nossos dízimos e ofertas, antes de trazermos, aliás, quero dizer uma coisinha para você. Às vezes, algumas pessoas têm várias perguntas a respeito do dízimo. Uma delas é, eu devo dar do bruto, do líquido, eu devo dar do que eu ganho, é só o que eu ganho fixo? Na verdade, quando isso é estabelecido, como disse anteriormente, faz parte de uma visão de um todo. E tudo que você ganha, você deve dar dos seus 10%. Então está chegando a parte de que você vai receber a sua gratificação, se é o seu caso, o seu 13º. E eu vejo que muitos pequenos, médios, empresários, esse é um momento, né, de dezembro que dá uma certa preocupação. E agora, como é que eu faço com 2 folhas, né? Eu já vi algumas pessoas conversarem, eu recebi um pedido de oração há esses dias sobre alguém que tem um escritório de contabilidade, ora para que a gente possa cumprir com todos os compromissos nessa hora do 13º, porque não se levanta 2 vezes mais, não é? E é por isso que nós também temos aqui, na nossa igreja, temos funcionários, obreiros que trabalham aqui e que têm também esse direito, né, estabelecido. E aí você vai fazer o quê? Para abençoar essa vida. Você foi abençoado, abençoe também.
você possa trazer o seu dízimo daquilo que você ganhar de gratificação natalina, aquilo que você ganhar de 13º, faça isso para a glória de Deus e para você abençoar outras pessoas também. Então, enquanto nós estivermos cantando com muita consciência, com muita alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, nós vamos trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes uma vez, as de ver surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina. Segunda, muitas bênçãos não duvidarás, e em canções alegres os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, as de ver surpresos quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Irmão, são tantas bênçãos que Deus nos dá. Alguém aqui nunca recebeu bênção de Deus? Alguém está sem bênção aqui? Alguém está sem receber nada? Alguém está bravo com Deus? Deus não atendeu alguém aqui? Não, né, irmãos? Deus sempre está presente. Deus sempre está presente.
Tá vendo, Isaac? Deus sempre está presente. Deus sempre está presente. Irmão, isso é uma verdade. É de queimar o coração, saber que em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer hora, Deus está presente. Vamos contar as bênçãos, porque nos veremos surpresos o quanto Deus já fez. Obrigado por me atenderem, não está escrito, mas vamos lá agora, onde paramos? 1, 2, 3 e... Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Glória a Deus! É isso! Deus é um Deus abençoador. Muito bem, só vai se assentar agora os membros da igreja. Se você não é membro da igreja, fique em pé um instante só. Só os membros da igreja se assentem. Quem não for membro da igreja, continue em pé. Muito bem, nós queremos cumprimentar, vamos cumprimentar esses nossos irmãos, esses nossos amigos, dizer que eles são bem-vindos aqui. E que você que já está falando, não, eu não sou membro, mas eu já estou aqui. Então, procure ali o balcão dos ministérios para atender você, para você se tornar um membro aqui conosco. E você que está passando por aqui, nosso convidado, nosso visitante, você é sempre muito bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos agora louvar a Deus juntamente com o nosso irmão José Bernardes. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei. A ti tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia.
Bom dia, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus estamos aqui. O Senhor tem sido tão generoso, tão fiel conosco. Já ouvimos a respeito da fidelidade de Deus hoje e vamos continuar ouvindo. Entretanto, antes de entrarmos na palavra do Senhor, queremos colocar diante de Deus as nossas lutas. Quero ver aqui uma pessoa que não está passando por luta nenhuma. Se você não está tudo bem, céu de brigadeiro, tudo jóia, em todos os cenários, em todos os sentidos, não falta nada, não tem ninguém em casa doente, nem desempregado, não há nenhum problema. Quem é essa pessoa que não tem nenhum problema? Levante a mão. Não, tem uma senhora que está sem nenhum problema. Glórias a Deus, parabéns. É a única pessoa que levantou a mão dizendo que não está com nenhum problema. Glórias a Deus. Logo, todos nós outros estamos com problemas. E o melhor lugar, irmãos, para trazermos os nossos problemas é a presença de Deus. Então, quero convidar você para vir aqui, para nós nos ajoelharmos juntos aqui na presença do Pai, diante dele, da sua majestade e poder, para colocar os nossos motivos de oração. Quem sabe a fé está esfriando, você sente que a leitura da palavra, a oração, já não é como antes. E aí tem a advertência do Senhor, não é? Cuidado para não perder o primeiro amor. Quem sabe não é você, mas em casa alguém com luta, problema, tribulação, enfermidade, problemas de relacionamento, desemprego, crise financeira. Irmãos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Quando se você pode ajoelhar, se ajoelhe. Se você não pode, não tem problema. Mas quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós estamos ficando em pé diante dos problemas e das circunstâncias. E muitas vezes Deus não muda o cenário, mas muda o nosso coração, a nossa fé e a nossa disposição para passarmos pelas lutas. Então nós vamos orar. Você que está nos vendo pela internet em casa também, não tem problema, ajoelhe aí na sala ou no quarto, no escritório, onde você estiver. O importante é que nós estejamos na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, queremos começar orando pelo Brasil. O Brasil, com aquele hino nacional, com aquelas canções que nos lembram, ó Deus, da história da nossa terra, história da nossa gente. Nós estivemos orando, ó Deus, tantos anos, pedindo justiça, pedindo mudanças no Brasil. E nós temos visto a tua mão mudando as coisas, mudando as circunstâncias. Quando imaginávamos, Senhor, que teríamos corruptos presos, medalhões, figurões, Pai, isso era inadmissível, mas temos visto que o Senhor tem ouvido as nossas orações e começa a brilhar no fim do túnel um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança. Por isso te agradecemos o teu mover sobre o Brasil. E o Brasil, Senhor, precisa da igreja. O Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Por isso eu, como membro do corpo de Cristo, eu como igreja, preciso buscar o Senhor, preciso me arrepender dos meus maus caminhos, para ajudar o Brasil, inclusive. Senhor, te agradecemos aquilo que o Senhor tem feito e pedimos, faz mais. Deus, abra a economia, que haja investimento. Deus, que as empresas de pequeno, médio, grande porte cresçam. Deus, que os microempresários, os autônomos, liberais, Deus, os irmãos que trabalham, Senhor, no setor público ou privado, no terceiro setor, todos sejam abençoados, que haja prosperidade, Senhor, para o teu povo. Deus, que haja também
transparência, que haja no nosso coração, ó Deus, esse desejo de sermos vulneráveis e abrirmos o nosso coração ao Senhor em primeiro lugar, confessando o nosso pecado, mudando a nossa vida. Às vezes queremos seguir o Senhor com duplicidade de conduta, e isso o Senhor não suporta. Oh Deus, oramos pelas famílias agora. Oh Deus, vimos aí a pesquisa do IBGE, o levantamento, o censo do IBGE, 2017, mostrando que outra vez nós somos campeões. Temos um recorde de divórcios em Campo Grande, no Brasil, Senhor. Oh Deus, nós não aceitamos isso, nós não queremos isso, papai. O divórcio não é o projeto do Senhor para nenhum casamento. Por isso, oramos pelas famílias, que haja, oh Deus, um coração quebrantado no marido, na mulher, pensando nos filhos, pensando no projeto do Senhor. Levanta as famílias, aquelas que estão divididas, reúne-as de outra vez, ó Deus, faz milagres, sinais, maravilhas, juntando, ó Deus, os casais, trazendo-os ao primeiro amor com o Senhor e entre eles mesmos. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Senhor, tem misericórdia. A enfermidade vai tirando as nossas forças, vai limitando a nossa condição, inclusive de pensar certo. Socorre, o Senhor é Jeová Rafá. Te agradecemos os médicos, os profissionais da área de saúde, te agradecemos os recursos que temos, os equipamentos que temos, mas o Senhor continua sendo o melhor médico, e a quem nós devemos recorrer em primeiro lugar. Por isso pedimos a Ti, cura as enfermidades, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, trata o relacionamento de pais e filhos. Senhor, atua de maneira que aquelas pessoas que precisam de novas oportunidades as tenham para o seu crescimento, e que haja crescimento em todas as áreas, espiritualmente em primeiro lugar, relacionamento com o Senhor, com a sua palavra, amar a Deus acima de todas as coisas e ver as demais coisas sendo acrescentadas. Oramos assim pelo teu povo, pela tua igreja, oramos pelo Campo Grande, oramos pelo Mato Grosso do Sul, pelo Brasil, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Deus está atento às orações que são feitas em nome dele. Graças ao Senhor. Você viu esse cenário aqui que está diferente? Está acontecendo aqui na nossa igreja, desde sexta-feira à noite, e ontem o dia todo, e será encerrado às 10 horas, um congresso chamado Êxodos, que trata de um assunto muito importante da sexualidade humana, especialmente na perspectiva cristã. Se você puder ficar para o culto das 10 horas, o trato desse assunto é muito importante, é vital, e a perspectiva cristã, o que Deus nos norteia na sua palavra, com certeza será de grande auxílio. Queria perguntar se alguém que está participando do congresso aproveitou para estar conosco hoje de manhã. Então queria pedir que você ficasse em pé. Temos alguém que veio para o congresso, veio de uma outra cidade, está instalado por aqui. Olha lá, temos uma jovem lá, uma salva de palmas. Temos mais alguém? Mais alguém? Ok, está lá. Olha lá, tem um pessoal lindão lá, tá bem? Mas é para ficar em pé. Você pode ficar em pé só um pouquinho para a gente aplaudir vocês? Obrigado. Não é para expor, não, é para aplaudir vocês, viu? Tá bom? Sejam bem-vindos, muito obrigado. Que Deus abençoe demais vocês nessa busca por conhecer o propósito de Deus nessa área tão importante da vida humana e também poder ajudar pessoas. Ok. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, e nós temos aqui uma palavra do apóstolo São Paulo, pelo Espírito de Deus, aos irmãos da cidade de Corinto. Não são bem os corintianos de hoje em dia, não é, irmãos? Mas é uma palavra para todos nós. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ter a projeção aqui na tela do texto, para você ler. Agora, vamos nos situar. O texto começa com a palavra porque. Então, evidentemente, você vai me compreender que nenhuma conversa começa com porquê. Você já cumprimentou alguém? Oh, bom dia, por quê? Não. O porquê está no meio de um argumento. O porquê está explicando alguma coisa. Por isso, quando você e eu lemos a palavra de Deus, precisamos nos preocupar em entender o contexto, onde o assunto começa e onde o assunto termina.
Como nós vamos nos concentrar em 1 Coríntios capítulo 10, nós não iremos para o capítulo 9, mas é no capítulo 9 que o apóstolo São Paulo está falando da luta para nos manter firmes na fé, trabalhando pelo Senhor, e ele ilustra isso usando a figura das competições que havia na Grécia. Ele está falando em Corinto, portanto uma cidade da Grécia, e lá os jogos, as Olimpíadas, não é? Já remontam a séculos, e ele menciona a corrida, que num estádio muitos correm, mas um só ganha a corrida. E ele aplica então essa figura de linguagem para falar que na vida cristã nós estamos numa corrida. Uma corrida para alcançar o coração de Deus, uma corrida para fazer a vontade de Deus, e uma corrida para alcançar outras pessoas para Deus. É nesse contexto anterior que Paulo fala de mim, que ele fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu não vou fazê-lo por obrigação, vou fazê-lo porque sou grato a Deus. Tenho sinais de Deus na minha vida. Eu fui transformado por Deus, e esse evangelho que me transformou vai transformar também outras pessoas. Mas, diz ele, mesmo que eu não faça isso por prazer, por contentamento, de boa vontade, me é imposta esta condição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Esse é o contexto anterior, ele alertando os irmãos da cidade de Corinto da necessidade de pregar o Evangelho. Ao concluir esta exortação, ele diz assim, e não me esqueço de cuidar de mim mesmo. Por quê? Eu posso até ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo, mas eu preciso ser qualificado. Então, você já viu na história recente, medalhistas de ouro, gente que ganhou medalha de ouro, que depois perdeu a medalha, por quê? Foi constatado o doping, ou seja, a pessoa foi desqualificada, porque até a sua vitória não foi legítima, houve uma desqualificação. Então o apóstolo Paulo, ainda no argumento da pregação do Evangelho, ele dizia, eu estou me esforçando como um atleta, disciplinado, falando, anunciando, tendo foco na minha vida, e enquanto faço isso, alcançando pessoas para Jesus, olho para mim mesmo, para que eu mesmo não seja desqualificado por causa da minha conduta. Se eu não cuidar de mim, e ele fala, esmurro o meu corpo, e aí ele está falando até no sentido de tratar da sua própria sexualidade, ele está impondo uma disciplina a si, cuidando daquilo que é luta para todo mundo. A sexualidade humana, ela é linda porque foi criada por Deus, ela é complexa porque passa por caminhos interiores que a gente desconhece. Há muito do inconsciente no trato da nossa sexualidade. Há muitas coisas que envolvem a nossa vida e que não dizem exatamente respeito da atuação sexual, mas de punções internas, de sentidos, de situações que ocorrem no nosso mundo interior. Paulo é um apóstolo que nós não temos clareza, certeza de como aconteceu a sua vida familiar e conjugal. E ele chega a falar a respeito de casamento, por exemplo, que é melhor a pessoa, se não está casada, não se casar, porque sem o casamento ela está totalmente, 100% livre para servir ao Senhor, sem um comprometimento familiar. Notem que Paulo fala do Evangelho, Paulo fala da sua própria qualificação e toca nesse ponto, de que ele precisa zelar de si mesmo e cuida da sua própria situação. Depois de dizer essas coisas, ele continua, porque, deu para entender, irmãos? Então, tentei situar os irmãos no contexto da conversa do apóstolo São Paulo, e agora ele vai entrar em 1 Coríntios capítulo 10, que tem uma palavra-chave, advertência, tem outra palavra-chave, exemplo. 1 Coríntios capítulo 10, que vamos ler,
foi guardado pelo Espírito Santo para você e para mim, para servir como advertência e como exemplo do que devemos fazer para servirmos o Senhor. Então, começa e nós vamos fazer o seguinte: os homens leem os versículos ímpares comigo e as mulheres lerão os versículos pares. Vamos lá, irmãos? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. As irmãs. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Glórias a Deus. Uma das coisas mais lindas que nós temos no ministério pastoral é não ter que inventar discursos. Nós não temos que inventar discursos, nós temos que vir ao discurso de Deus, a metanarrativa de Deus, a palavra perfeita e inerrante de Deus. Um dos salmos diz o seguinte: de tudo que Deus criou, lindo, 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 o que de mais lindo Ele fez foi a sua palavra. Aleluias, aleluias. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lâmpada e luz para o meu caminho. Luz no tempo que não havia luz como estas aqui, que clareiam tanto. Era luz para o passo seguinte, um passo de cada vez. Lembra lá da roça, né? Lembra da roça? Daquele sistema que a gente usava com a lamparina ou lampião, que é só um pouquinho à frente. Então, na minha e na sua vida, nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus, pois ela é luz para o nosso caminho. Glórias a Deus. Quero orar. Pai, temos diante de nós, Senhor, a tua palavra. E, Senhor, ela é profunda. E a tua palavra, ela penetra o nosso coração e alma. E a tua palavra tem o poder dado por ti, porque saiu da tua boca, para convencer a mim do meu pecado, para gerar esperança no meu coração e liberar poder para ter grandes mudanças. Meu Deus, eu te adoro, eu bendigo o teu nome, porque a tua palavra tem autoridade sobre nós. Queremos amar a tua palavra, não só amar o conhecimento dela, mas amar a aplicação dela na nossa vida. Nós seremos semelhantes ao Senhor, parecidos com o nosso Pai,
à medida que aplicarmos a Tua palavra à nossa vida. O nosso coração se comporta mal tantas vezes, meu Pai, dando a nós a vazão para as nossas tentações interiores, os nossos dilemas interiores, como a autoimagem, aquilo que sentimos ser a nossa identidade, aquilo que entendemos ser o propósito para o qual o Senhor nos criou. E nós entramos em conflito tantas vezes, mas a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra mostra quem nós somos, filhos e filhas amados do Senhor. Louvado seja o Teu nome. E temos diante de nós a pessoa de Cristo e o seu sacrifício lá na cruz, que pagou todo o pecado e elimina toda a culpa. Glórias ao Senhor, meu Pai. E obrigado pelo doce Espírito Santo, que nos toma pela mão, divino Consolador, Paráclito, companheiro, e nos leva a fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. É o Senhor quem implanta em nós esse chip da fé, esse chip da esperança concreta, de ver cumprida na nossa vida a Tua vontade. É, Senhor, o Teu Espírito que nos levanta quando caímos e arrependidos choramos o nosso pecado. E dizemos: Senhor, tem misericórdia. E sempre entramos em concordância com o Senhor quando pedimos perdão e quando nos propomos a começar de novo, porque uma vez arrependidos de verdade, o Senhor sempre nos dirá: filho, foi a primeira vez, aleluias. O Senhor lança no mar do esquecimento o nosso pecado, e o Senhor nos dá novas oportunidades e realizações. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é Abba Pai, papaizinho. Bendito seja o nome do Senhor. Traz para nós, Senhor, de tão complexa a palavra, a simplicidade da sua aplicação. Que o Teu Espírito fale comigo e fale com os meus irmãos, cada um nas suas necessidades, para a glória do Teu nome, a edificação da igreja e a salvação dos que não creem. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Que coisa linda, irmãos, observar o cuidado de Deus conosco. Paulo, o apóstolo, está escrevendo para os irmãos de Corinto, e está mencionando os antepassados, os israelitas, que foram libertos do Egito, passaram pelo deserto e tomaram posse da terra prometida. Então veja, séculos já se passaram, milhares de anos já se passaram entre os antepassados mencionados por Paulo e os ouvintes dessa carta de Paulo, os coríntios. Mas Deus era o mesmo, lá quando libertou o povo do Egito, quando sustentou o povo no deserto, quando exerceu juízo sobre o povo no deserto. E esse mesmo Deus irá fazer as mesmas coisas, demonstrar a sua graça e o seu poder para os irmãos que estão em Corinto. Essa palavra foi para eles, irmãos, para que eles recebessem a experiência dos antepassados negativa. Aqueles que foram desaprovados irão, pelo seu mau testemunho, agora ser mencionados para que os irmãos de Corinto não viessem a cair nos mesmos erros. A palavra-chave, exemplos e advertência, estão no texto, de modo explícito. Mas milhares de anos já se passaram também, irmãos, desde que Paulo escreveu essa carta aos irmãos de Corinto, e ela está sendo lida hoje, dia 16, que dia é hoje, irmãos? Dia 18 de novembro de 2018, para nós que estamos aqui na Primeira Batista de Campo Grande. A mesma palavra, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo, aleluia. E nós, gênero humano, homem e mulher, continuamos os mesmos. E aquilo que reprovou os nossos irmãos antepassados, tanto lá no tempo do Egito e dos hebreus, quanto no tempo dos coríntios, como agora, nós temos de ser advertidos pela palavra de Deus, para não sermos aqueles que visualizam, vislumbram a terra prometida, mas não tomam posse dela. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, vamos prestar atenção no exemplo da história de Israel, que
tendo passado por tão grande libertação, os irmãos sabem das maravilhas operadas pelo Senhor lá no Egito em favor do seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo e o socorreu. Com mão forte e poderosa, atuou com 10 pragas lá no Egito. Colocou esse povo agora no deserto, e a Escritura vai mencionar que todos eles foram batizados na nuvem e no mar, e todos beberam da mesma rocha espiritual, e a rocha era Cristo. São menções feitas à travessia do Mar Vermelho. Quem em sã consciência iria imaginar que algum dia alguém na história humana veria o mar se abrir, meus irmãos, para ganhar o livramento de Deus? Milagre! Milagre! Deus cuidadoso, Deus zeloso, abre o mar para que o seu povo passe. E se isso foi dito para os irmãos de Corinto e é dito para nós, é porque é verdade. Diante de nós, se o mar nos impede, temos um Deus que pode abrir o mar das nossas situações, das nossas esquisitices, dos nossos traumas, mesmo que haja um mar, acusação, perseguição de um lado ou do outro, um exército para nos tomar, há diante de nós um mar, o mar da impossibilidade humana, mas da facilidade divina. Diga glória a Deus! Não, irmão, vamos dizer como igreja batista, glória a Deus! O povo que crê num grande Deus, o impossível, o mar. Gente, quando nós contemplamos o mar, tem coisa mais intransponível que o mar. As grandes embarcações luxuosas, com a altura de prédios, tamanhos de shoppings, são totalmente vulneráveis ao mar. Que imensidão, que grandiosidade ao mar. Mas o mar ouve a voz do seu Criador, e quando Deus sopra, o mar se abre, irmãos, para que o povo possa passar. Isso está dizendo para mim e para você que não há impossíveis diante de nós, mesmo que haja um espaço intransponível, um mar imenso, que nem com telescópio, nem com binóculos de alta precisão e alcance, a gente não vê o fim está para cima, aleluia, glórias a Deus. Nós vamos atravessar o mar, porque o Senhor está conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele menciona também, irmãos, a nuvem. Diante daquele momento, deserto, montanhas, o inimigo atrás e o mar à frente, o Senhor trouxe uma nuvem maravilhosa que para a frente clareava e mostrava o caminho para o povo de Israel, mas para trás projetava negritude, escuridão. Para quê? Para que fossem confundidos aqueles que perseguiam o povo do Senhor. Isso me ensina, meus irmãos, que Deus, numa única ação, numa única providência, traz luz e traz trevas. Luz para quem precisa de lucidez para o caminho, quem precisa de caminho aberto, mas traz trevas para quem está perseguindo, para quem está oprimindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a providência do nosso Deus. E eles, menciona o texto, beberam de uma mesma rocha. Você se lembra? Nós vimos lá, por 2 vezes, Deus tirar água da rocha para alimentar o seu povo. E Deus estava simplesmente fazendo isso para representar a pessoa de Cristo. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz isso. Eles beberam água no deserto, tirados da água. Alguém aqui já tirou água da rocha? Alguém aqui já furou uma rocha e tirou da rocha a água? Não estou falando da mina que tem por sobre ela uma pedra, não. Estou falando água da própria rocha. Ninguém tirou, mas Deus tirou água da rocha. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Isso mostra o poder de Deus para tratar comigo, para libertar, para me descedentar, para me dar condições de sobrevida. Ele tira a água da rocha. Mas por quê? Porque essa rocha representava a pessoa de Cristo, aleluia. E assim como Moisés, em Números capítulo 20, não deveria ferir a rocha, mas falar a rocha. Nós temos 2 episódios na Escritura. Deus manda que Moisés fira a rocha, e então a rocha dá a sua água. Mas no segundo episódio, em Números capítulo 20, Deus diz a Moisés:
reúne o povo, você e Arão, seu irmão, com a vara que você tem na mão, e chegue diante da rocha e fale à rocha, e a rocha dará a sua água. Aleluias. Então eles tinham que falar com a rocha, e a rocha representa Cristo. Isso quer dizer que eu posso ir a Cristo em diálogo. As portas estão abertas desse caminho. Ele disse: eu sou o novo e vivo caminho. Então nós podemos ir à pessoa de Cristo e falar, e confessar, e pedir, e gritar, clamar por socorro. Cristo está à nossa disposição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele que é a rocha, não é? Que dá estrutura à vida de todos nós, também é rocha que provê água no deserto. Se a minha vida e a sua passam por deserto, tem água no deserto, irmãos, na pessoa de Jesus. Tudo isso foi escrito para exemplo, coisas boas, coisas incríveis, da mediação de Deus por seus filhos amados. Só que o texto tem uma palavra, uma conjunção adversativa. Contudo, mas, entretanto, apesar de tudo isso, diz o texto, você leu, a maioria deles ficou prostrada, espalhada no deserto. A palavra grega que é mencionada aqui, ela dá uma impressão clara de quando você olha e vê corpos jogados ao chão, gente estendida e morta, com tantos milagres, com a promessa de que eles iriam herdar a terra prometida. A maioria deles não entrou. Por quê? Aí é que começa o sermão para mim e para você. Por causa da conduta de duplicidade. Duplicidade é a conduta que Deus não suportou, não suporta e nunca suportará. O texto é claro. Eles foram batizados, imersos nesses milagres. Contudo, pecaram contra o Senhor, e não por causa de Deus, mas por causa da conduta dupla deles. Duas caras. Eles não herdaram a terra prometida. Você se lembra que dos que saíram do Egito, apenas 2 homens entraram na terra prometida: Josué e Calebe, os 2 únicos que foram fiéis. Os demais que entraram já faziam parte da outra geração de pessoas que nasceram no deserto e que não conheceram o Egito. Por isso o texto está dizendo, versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Aí vem a menção de 4 pecados. Qual é a primeira advertência que nós temos aqui, irmãos? É sobre a multidão. Não siga a multidão, ela é um mau exemplo. O texto todo nos ensina, Deus não aceita conduta dupla. Duplicidade é o comportamento que Deus rejeita. E o texto está nos advertindo de 3 maneiras que eu destaco aqui. A primeira, não se guie pela multidão, ela é um mau exemplo. Existe um ditado, vox populi, vox dei, que significa a voz do povo é a voz de Deus. Se a maior parte do povo diz que é, então é. Não. A voz do povo não é a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Aí é que está, por quem eu vou me orientar? A quem eu vou seguir? O Senhor ou a multidão? Olha, eu faço, mas quem não faz? Pronto, estou seguindo a multidão. Olha, gente, não vamos ser assim tão santinhos. Vamos ser flexíveis, gente. Pronto, estou fazendo uma escolha. A escolha da maior parte das pessoas. A escolha da maioria. A escolha da multidão. E o texto está nos mostrando para termos cuidado, advertência, cuidado quando a multidão está dizendo, é para cá. Ouça de Deus, Senhor, para onde é? Porque Deus pode estar dizendo, é justamente
para o lugar oposto. A voz de Deus é quem deve guiar-nos em todos os momentos. Isso se aplica como? Na sua casa. Não, na minha casa é assim, essa é a cultura da nossa família. A gente abre a boca, a gente fala mesmo, a gente rasga o verbo, e a gente fala na cara, e depois a gente briga e depois fica de bem. Lá em casa é assim. Bom, mas esse é o conselho da palavra de Deus? Não, mas lá em casa é assim, todo mundo quebra o pau, mas a gente se ama. Não, mas espera aí, não é porque é todo mundo, que é a maioria, que é a cultura da casa, que seja a cultura da Bíblia. A Bíblia diz assim: marido, preste atenção, trate a sua esposa como Cristo trata a igreja. Aprende, cidadão. É mimo, é carinho, é proteção, é projeto. Projeto. A Bíblia diz que Jesus tem projeto para a igreja, e eu, como marido, devo ter projeto para minha mulher. Não para ela realizar a minha vontade, mas é que eu me preocupo com ela, em protegê-la, em promovê-la, em acolhê-la, em dar a ela todas as condições para ela se sentir a mais querida das mulheres. É isso, marido. E no contexto das discussões, a palavra dura provoca a ira. Você quer briga? Fala duro, fala na cara, fala rasgado. A Bíblia está dizendo, a palavra dura provoca a ira. É isso aí. Mas a Bíblia nos ensina, mas a palavra doce, a palavra branda, desvia a raiva. Diga, glória a Deus! Não. É a Bíblia, a glória a Deus, que é uma glória a Deus de igreja batista, irmãos. Vamos dizer glória a Deus? Glória a Deus! Vamos obedecer a palavra nos nossos relacionamentos. Vamos, no contexto da nossa casa, imprimir a palavra do reino e os valores do reino, e não seguir a maioria. Não, toda família tem os seus problemas. Não. Eu não sou toda família. O pai ou a mãe vê o filho ou a filha chegarem tarde, cheio de problemas, e fala, mas meu filho, minha filha, fala assim, mãe, pai, todo mundo faz isso. Mas meu amor, você não é todo mundo, você é a minha princesa, você é o meu príncipe. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus nos dá direção para curtirmos o afeto que vem do reino e distribuí-lo, compartilhá-lo com as pessoas. Então cuidado com a maioria. Lá no escritório, olha, eu vou levar umas folhas para casa, estou precisando lá em casa, uma coisinha. Já viu essa mania de tirar do escritório alguma coisinha? Estou precisando dos clipes lá em casa, é um durexzinho só, alguma coisinha está faltando lá em casa. Irmãos, isso não pode ser. Não, mas todo mundo faz. Não, você não é todo mundo. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, por favor, você não é todo mundo. Diga para ela, diga para ele, você não é todo mundo, você é príncipe, você é princesa. Deus tem um projeto muito lindo para você. Não vá atrás de todo mundo. Seguir a multidão, não. Por quê? É um mau exemplo. Segunda advertência, cuidado com o pecado. O preço é muito alto. Primeira advertência, não siga a multidão, ela é mau exemplo. Segundo, cuidado com o pecado, o preço é muito alto. Irmãos, quem gosta aqui de curtir coisas assim da natureza, uma boa salada orgânica, linda, levante a mão. Isso, nem todo mundo, mas quem gosta, gosta, é verdade ou não é? Já pensou aquela salada linda, preparada para você, você fala, uau, é comigo mesmo. Só que no fundo tem veneno? É o pecado. O pecado se parece com aquilo que a gente mais gosta. Se você não gosta de salada, gosta de picanha, pode ter certeza, pode ter veneno na picanha também. Não é aquela picanha que está fora da cena. Aquilo que nos atrai pode ser muito bonito, muito rico. Pode ser um grande convite para nós. Mas o fundo é destruição e vida. A Bíblia diz, no plural, há caminhos que aos homens parecem de bem. Há caminhos que aos homens parecem de bem, mas o fim deles é caminho, singular, de morte. Há muitas possibilidades para a gente fazer o que a gente quer, mas o caminho é um só. O caminho de aceitar a verdade da palavra de Deus e aplicá-la
a nossa vida. Esse é o caminho da saúde. Cuidado com o pecado, o preço é muito alto. Então ele menciona aqui 4 pecados, isso está nos versículos 7 a 11 para você acompanhar. Ele menciona o pecado da idolatria, o pecado da imoralidade, o pecado da impaciência e o pecado da murmuração. O da idolatria ele menciona, você se lembra, Moisés foi falar com o Senhor, Deus o chamou à sua presença, Moisés ficou 40 dias, sem comer ou beber, em jejum, na presença de Deus, recebendo a palavra de Deus. 40 dias o líder sumiu, e o povo então disse, esse cara não volta mais. Onde está Moisés que nos tirou do Egito e nos colocou nesse lugar mau? Onde está ele, Arão? Você é o secretário, você é o irmão dele, onde está? Então, irmãos, muito cuidado quando você fica procurando, onde está o homem de Deus? Ele pode não estar à sua vista, nem à sua disposição, mas ele pode estar com aquele que o chamou para um tempo especial. 40 dias de jejum diante do Senhor, recebendo a revelação divina. Não estava à disposição do povo naquele momento, naquela circunstância, mas estava lá, intercedendo pelo povo, recebendo de Deus palavra para o seu povo, condução para uma nova nação que estava em desenvolvimento. E aí o que eles fizeram? Não, precisamos dar um jeito. Então faz para nós aí um bezerro de ouro, você se lembra disso? Então, do ouro que haviam ganho na saída lá do Egito, deram ofertas, olha só, irmãos, oferta em ouro para a construção de um ídolo. E sabe de uma coisa que eu não tinha tentado? Quando fizeram aquele bezerro de ouro, vocês sabem de que eles o chamaram? De Deus, de Jeová. Você é Jeová que nos tirou do Egito. Irmãos, que coisa terrível. Com a própria mão, o homem faz aquilo que se torna o seu próprio Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para sermos como Ele. Nós não podemos fazer um Deus à nossa semelhança para que sirva às nossas conveniências. Cuidado com a idolatria. Pastor, pula esse ponto aí, porque aqui ninguém é idólatra. Nós já saímos da religião tradicional, nós já não estamos mais vinculados aos ídolos. Não, não. Não é isso não. Não é isso não. Idolatria, claro, é bem cristalino o fato de alguém que levanta diante de si uma imagem, alguma coisa, uma peça, ou a própria natureza como o seu Deus. Como o índio, que não foi alcançado ainda, então olha para aquela imensidão e fala assim, olha, o sol, a lua são Deus, ou as árvores. Então, fora da compreensão cristã, da perspectiva bíblica, ele enxerga alguma coisa para ser o seu Deus. A Bíblia diz que não é assim, que qualquer pessoa, ou qualquer coisa, qualquer realidade, que assuma o primeiro lugar na minha vida, esse é o meu Deus. Aí a coisa pega. Sabe por quê? Aquele carrão que você comprou, que ninguém pode nem encostar. Meu carro, o cara encostou assim, ele já vai lá, tira o lenço, vai dar, deixa polidinho aqui. Quem sabe um carro de 4 pneus, puro e simples, pode ser seu ídolo. A sua casa, ninguém entra nessa casa, ninguém pisa nessa casa, eu lavei e limpei essa casa. Não, vamos todo mundo cooperar para que a casa esteja limpa, reconhecemos o trabalho, mas a casa tomar o lugar mais importante da nossa vida, pode se tornar um ídolo. E aquele namorado, aquela namorada, e aquele marido, aquela mulher, aquele filho, não pode se tornar ídolo? Pode. E aquela profissão, não pode se tornar um ídolo? E a grana, a Bíblia diz, é um ídolo. Serve um ídolo, essa gana pela grana, não o dinheiro em si, mas o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Um ídolo chamado Mamon, Deus das riquezas, Deus das posses. Não, o meu dinheiro, nesse ninguém põe a mão, suei demais. Muitas coisas podem entrar na nossa vida e tomar o lugar de Deus. E você, pastor,
Claro, o ministério. Não, eu sou o pastor aqui, todo mundo, eu amo a igreja, eu vou fazer tudo pela igreja, pelos irmãos, mas é minha igreja. Que isso? A Bíblia diz que o rebanho é do Senhor, e eu não devo ter torpe ganância sobre ele, pregando o que o povo quer ouvir, esperando recompensa financeira. A igreja é de Deus. E ai do pastor que tiver um caso com a esposa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, e a noiva e a igreja é a noiva, marido e mulher. Já pensou o pastor flertando com a igreja? Ama tanto a igreja que deixa de amar o Senhor para amar a esposa do noivo? Não pode. Então, irmãos, tudo nesse lugar pode ocupar o lugar de Deus, se nós não tivermos cuidado. Cuidado com a idolatria. Segundo, cuidado com a imoralidade. A imoralidade, irmãos, ela hoje está estampada com muitas possibilidades. A mídia, as conversas, as militâncias, há tanto esforço pela imoralidade que a gente chega a ficar constrangido quando a gente vai discordar de qualquer coisa. Por quê? Imoralidade. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida. Por quê? Porque o pecado parece uma solução, parece uma saída que geralmente é hedonista, traz prazer. Aliás, o prazer é um ídolo também. Eu faço aquilo que me dá prazer. Eu vou aceitar uma função na igreja se me der prazer. Aqui em casa eu vou fazer tal coisa se me der prazer. Se eu me sentir bem. Irmãos, o justo vive pela fé, não vive dos sentimentos e nem pelos sentimentos, orientado por ele. Então, na área da imoralidade, meus irmãos, nós não temos na igreja, aqui no culto, condições de entrar em temas que sejam tão profundos. Mas quando a gente está num pequeno grupo, quando a gente tem discipulado, nós podemos ir rasgando o nosso coração e falando das nossas limitações. Nós podemos ir falando da história, daquilo que se passou conosco, se instalou em nós e tirou a conduta da gente para um lado ou para o outro. E nós não podemos entrar em concordância que pau que nasce torto, morre torto. Não. Eu conheço o Deus que cura, que liberta, que transforma, que ressuscita, que reconstrói. Eu conheço um Deus que tem um amor apaixonado por nós e pode fazer tudo quanto for necessário, pelo poder que há na palavra, pelo poder do Espírito Santo, para mudar a minha conduta. Eu era pastor num outro estado, e um dia, eu devia ter 29 anos, naquela ocasião 30 no máximo, e um dia marcou horário comigo lá na clínica pastoral, veio conversar comigo uma senhora, e ela estava muito envergonhada, e ela disse: pastor, eu não sei nem como começar a falar, porque o senhor é um menino ainda, em idade, com todo o respeito, eu não sei nem como falar, mas me dói tanto, que eu preciso me abrir, e eu creio que Deus colocou o senhor para ser o nosso pastor aqui, o senhor vai poder me ajudar. Eu sofri um abuso sexual. Eu era bem pequena ainda, e eu morava na casa de parentes, e eu fui abusada por um tio. E o senhor não faz ideia do que isso produziu na minha vida, quanto desvio de conduta, quanta coisa na minha mente, quanta perturbação. E eu fiquei tão assim constrangido de amor por aquela irmã, eu a abracei carinhosamente, ela chorou bastante. E depois de um bom tempo ali orando, agradecendo a Deus pela possibilidade da cura na cruz de Cristo, e dele tirar toda a culpa falsa da vida de uma pessoa, renortear a vida de uma pessoa, ela falou: pastor, eu preciso falar mais uma coisa. Eu tenho vergonha de falar. No começo, eu não gostava daquilo, mas depois eu comecei a gostar. E aí, irmãos, eu vi o poder de Satanás, que entra na vida de uma pessoa vulnerável, atacando a sua natureza, a sua identidade
entidade e plantando dentro dela uma coisa para a qual ela não estava preparada, uma coisa que ela não devia sentir que lhe abençoaria, que ajudaria, mas as duas coisas juntas, o abuso e o pecado natural, que pode estar rodeando, como diz a Escritura, o pecado está à porta da gente, ele está ali na boca, de jeito ali para nos tomar. Tomou o coração daquela criança, e ela, da destruição, da desonra, achou uma compensação psicológica, para não se sentir tão mal, e aí então piorou, por isso levou a culpa todos aqueles anos. Ela tinha mais de 60 anos quando me procurou. E ali nós, em nome de Jesus, buscamos a cura e a restauração. E foi tão lindo, tão lindo, tão lindo ver que o diabo tem um propósito para nós: matar, roubar e destruir. E que o diabo é um veneno que quer nos levar à destruição. Por isso somos advertidos: cuidado com o pecado da imoralidade. A impaciência, o nosso tempo está correndo, irmãos. Eu acabei usando mais tempo para introduzir esse assunto, mas o Espírito Santo vai compensar a minha falha. O pecado da impaciência. Você se lembra que muitas vezes o povo do deserto ficou: mas Senhor, e quando é, e forçando situações novas. E a impaciência levou aquele povo a pecar diante do Senhor, de maneira que milhares morreram. O pecado da murmuração, lá em Números capítulo 14, por exemplo, quando foram ver a terra prometida, os espias voltaram e deram um relatório. Quantos eram os espias? 12, um de cada tribo de Israel. Quando voltaram, 10 deram um relatório diferente de 2. 10 disseram: tudo o que Deus falou é verdade. Deus falou a verdade. A terra é linda, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, a terra é tudo o que nós desejamos. Só que tem um problema: está cheia de gigantes lá, de cidades fortalecidas. E os gigantes são tão grandes, tão enormes, aqueles homens, que nós, aos olhos deles, parecemos gafanhotos. Meu irmão, o povo de Deus não pode ter autoimagem de gafanhoto, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quando falaram, nós parecemos gafanhoto, estavam transferindo para Deus a mesma possibilidade. O Senhor diante deles: Senhor, o Senhor é gafanhoto. Não. Então, que a murmuração, e eles começaram então a reclamar. A murmuração trouxe problema para eles. Então, irmãos, a primeira advertência: cuidado com a multidão. Ela não é bom exemplo, não é mau exemplo. Segundo, cuidado com o pecado, porque o pecado tem um custo, tem um preço alto. Você não peca por pecar e nada fica por isso. Só para você ter uma noção muito clara, lembra do pecado de Acã? Quando o povo tomou Jericó, Deus disse: de Jericó não quero que vocês tomem despojo nenhum, nada de que ficar lá vocês vão pegar, eu quero para mim. Deus é dono da prata e do ouro, Deus não precisa de dinheiro. Mas ele falou: sabe por que eu quero para mim? Porque Jericó para mim é primícia. Eu trabalho com primogênitos, eu trabalho com primícia. E Jericó, do lado de lá do rio, da terra prometida, é primícia para mim. Eu quero que vocês consagrem a mim. Mas o Acã foi e tomou lá uma capa babilônica, tomou prata, tomou ouro e escondeu. Ele achou que ninguém viu, Deus viu. E o pecado dele pesou sobre a nação toda. Porque depois de vencer a Jericó, partiram para a cidade de Ai, que virou ai, ai, ai. Ai passou a ser ai, 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 que fria. Porque com muitos homens levaram um pau. Perderam vidas ali e voltaram a clamar ao Senhor. Então, cuidado com o pecado da idolatria, da imoralidade, da impaciência e da murmuração. Para finalizar, a última advertência, a última dica que Deus nos dá, versículos 12 a 13, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, aquele que pensa estar em pé, numa outra tradução, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum, humana. Mas Deus é fiel. Diga: Deus é fiel.
e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Eu queria dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus está me advertindo, não siga a multidão, é fria. Deus está me advertindo, cuidado com o pecado, tem preço alto. Mas Deus está agora não só advertindo, mas avisando e alentando, encorajando assim, que fique claro. Então a advertência é, não se engane. Diga assim, não se engane. Deus é fiel, repete. Ninguém é mais fraco do que os demais. E ninguém é mais fraco demais. O conceito em 3 princípios aí. Não se engane. Deus é fiel, primeiro, não se engane. Segundo, Deus é fiel. Ninguém é fraco demais. É isso que o texto está dizendo. Deus é fiel. Ele não dá, como um pai amoroso, uma luta que você não possa suplantar e suportar. Ele é fiel e com a luta dará o escape, com a tentação dará escape. Então essa história que eu, Gilson Breder, falo, Senhor, desculpa, eu pequei porque eu sou fraco. Mentira, pequei porque eu sou sem vergonha. Simples assim. O texto já me ensinou. Ou sou eu ou é o texto. Eu fico com o texto, não se engane. Deus é fiel. Não há uma tentação que seja sobre-humana. Ela é comum, ela é humana. Todos os nossos irmãos passam pelas mesmas tentações. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo a adorá-lo. Quer uma tentação maior que essa? Mas Deus é fiel e não lhes dará uma tentação maior do que vocês possam suportar. E se Ele der a tentação, com ela dará o escape. Diga aleluia! Então, irmãos, eu e você não precisamos pecar. Nós não precisamos nos enganar. O texto diz, não se engane. Não diz aquele que está em pé, nem diz aquele que está firme. Diz aquele que pensa, aquele que julga estar em pé. Irmãos, estar em pé não é tão certo quanto achamos. Não, eu estou firme. Não. Aquele que pensa que está em pé, aquele que julga que está em pé, tome cuidado para que não possa cair. Mas Deus é fiel, e Ele vai guardar-nos, Ele vai nos dar toda saída, todo escape. Então, não há pecado maior do que eu possa suportar. E Tiago explica muito bem como é que funciona, como que é esse processo. Começa assim, aparece a tentação. Você não pode ver, Deus está me tentando, porque a Bíblia diz, Deus não tenta ninguém, e ninguém pode tentar a Deus. Mas o pecado acontece assim. Você começa a ser tentado pela concupiscência, o gostinho pelo errado, o gostinho pelo pecado, aquela inclinação de dar uma espiadinha. Está lá na televisão, está passando uma coisa, você vai assim, pouca vergonha. Nem vou mudar, só para ver até onde vai essa pouca vergonha. Eu já sei onde está essa pouca vergonha. Está comigo, não é? Vamos ver até onde vai essa pouca vergonha. Não, eu estou curtindo a pouca vergonha. A pouca vergonha sou eu. Então não tem essa história. Uma vez eu desculpe, irmãos. Eu tive que rir agora, perdão. Eu era pastor em São Bernardo do Campo há 37 anos atrás, e eu preguei um sermão nesse texto de Tiago, falando do mecanismo, e falando que a gente peca porque a gente é sem vergonha e tal. E aí tinha um senhor, ele foi à igreja pela primeira vez, ele procurou mesmo e falou assim, eu não vou voltar aqui na igreja não. Eu não sei quem, mas falaram tudo de mim para esse pastor aí. Contaram tudo. E eu não conheço gente dessa igreja, mas quem falou essas coisas para o pastor? Ele falou tudo de mim. É por isso, porque isso é comum ao ser humano. E eu costumo dizer, irmãos, o professor é o mesmo, é o diabo. Então, se eu for abrir o coração, rasgar, falar das tentações, das sucumbências, dos problemas, você vai fazer assim, incrível, né? Você morava em São Paulo e eu aqui, a luta era a mesma. Não se engane, irmãos. Não se engane. Quem pensa estar em pé, precisa ficar firme, sabendo que Deus é fiel e Ele não vai mandar uma tentação maior do que nós possamos suportar. Então, em nome de Jesus, nós vamos tomar pé.
Vamos tomar posição e falar: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E o diabo vai cair em nome de Jesus. E o Tiago, o apóstolo, ensina o caminho. Primeiro, submetei-vos a Deus. Submissão a Deus, vida com Deus. Segundo, resistir o diabo, cai fora, em nome de Jesus. E a promessa: e ele fugirá de vocês. Aplauda o Senhor, irmãos. É lindo demais, igreja. É lindo demais, igreja. Os músicos podem subir. É lindo demais. Eu me submeto a Deus. Eu meto o pé no peito do diabo e falo: cai fora em nome de Jesus. Aqui você não manda, não tem autoridade. Aqui é a terra santa, não é? E depois a promessa: ele fugirá de vós. Agora, muito interessante, olha só. Olha para mim agora, presta atenção. Deixa eu olhar para eles. Eu me submeto a Deus, resisto o diabo e ele fugirá de vós. Mas Deus não fala para eu resistir à tentação, sabia disso? Não está escrito na Bíblia: resistir à tentação. Não está, não está. Sabe sobre a tentação que está escrito? Fugir da tentação. Você resiste o diabo, mas não brinca com a tentação. Resiste essa autoridade espiritual, que é o diabo, do mal, príncipe das trevas. Resiste o cara, mas toma a posição na sua conduta de fazer a sua parte. Cai fora, faz que nem o José do Egito. Lembra? Quando a mulher de Potifar deu em cima dele, o bicho se safou e saiu quase pelado, porque tinha que fugir dali. É isso aí. Tem que fugir, nem que seja de modo meio estranho. Foge da tentação. Você se submete a Deus, resiste o diabo, foge da tentação, e aí a vitória é certa no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Perdão porque eu estourei o horário em 4 horas, 4 minutos, 53, 54, 55, 56 segundos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ela é a verdade, aleluias. Obrigado pelo teu amor por nós, ele é verdadeiro, aleluias. Obrigado porque o Senhor nos deu um novo nome na glória, aleluias. Obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, aleluias. Obrigado porque o Senhor nos deu o Espírito Santo e a palavra, e eles operam em nós, para que a dia nós agrademos o coração do Senhor. Pai, nós não vamos pagar pela salvação, nem a santificação é o carnê de pagamento da salvação, não. A salvação é de graça, e o que o Senhor tinha para fazer em nós já fez, e agora vale a intenção do Espírito em nos fazer, nos transformar filhos que amam o papai, obedientes, sujeitos, que têm prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, aleluias. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos irmãos, pela igreja, pelo teu povo, obrigado pelas famílias, obrigado porque o Senhor nos falou nessa manhã, obrigado, Senhor, pelo êxodo, Pai, gente que trabalha, o êxodo, gente que trabalha tão sério numa área tão nevrálgica, Senhor, da vida das pessoas. Oh Pai, abençoa-os poderosamente, oh Deus, dá-lhes lucidez, clareza, dá-lhes, oh Deus, aquela unção sobrenatural para mexer numa área tão sensível do comportamento da vivência humana. Abençoa-os em todo o Brasil, em tudo que fazem, as sementes que estão plantando, as vidas que estão sendo transformadas. Oh Deus, abençoa-os. Nós te agradecemos pela vida deles, agradecemos pela vida dos irmãos. Oramos, ó Deus, por essa semana, que seja uma semana cheia de vitórias, que glorifique o teu nome, edifique a igreja e atraiam pecadores para o Senhor Jesus. É assim que oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai tão maravilhoso, a unção, o acompanhamento, os dons, a manifestação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Meu irmão, você vai assentar, você não vai sair agora, por favor, pode assentar-se. Só depois do pós-lúdio é que a gente sai, eu vou estar lá na porta para cumprimentar você, tá bom? Então não saia agora, por favor.